Agora eu vi. Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos à live que a gente vai ter hoje com o Lucas Venturim, da Fazenda Venturim. Obrigada, Lucas, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e falar um pouco dos seus processos, né? Que a sua fazenda é muito reconhecida, você produz já faz muito tempo, junto com seu irmão, cafés conilons especiais, né? Eu que agradeço a oportunidade aqui de estar participando, estar dividindo um pouquinho com vocês a nossa experiência com a produção e também com o uso do Cropster. Isso aí. Vou esperar mais um pouco, assim, as pessoas, mais algumas pessoas entrarem e a gente começar daqui uns 2 minutos. Pode ser? Ok, pode ser. Aí, eu também aqui eu convidei o James Faria, que o James, para quem não conhece, ele é gerente Crops América Latina. Ele vai também no final falar um pouco do trabalho que ele faz em outros países produtores aqui na América Latina e diferentes processos também, como você pode personalizar a sua conta Origens de acordo com os processos que você usa na sua fazenda. Também para quem não me conhece, meu nome é Lívia Mundim, eu sou gerente de contas para o Cropster Brasil, então eu atendo todo mundo no Brasil e quem quiser conhecer mais sobre o Cropster, o que a Cropster faz e essa nossa nova ferramenta que ela vem justamente para ajudar o produtor a ele ter maior controle do que acontece durante os processos de beneficiamento e pós-colheita na sua fazenda e também saber exatamente o valor do café que ele está produzindo, isso é muito importante, né? Então, o Crops Origens, além disso, ele reduz muitos custos de produção, porque você não precisa ter várias pessoas passando dados ao mesmo tempo, né? E reduz o uso de papéis e a perca de dados importantes durante o processo de pós-colheita e benefício do seu café. E é também um produto super acessível. A gente acho que já entrou participante suficiente. Eu me apresentei, né? Eu vou pedir para que o Lucas se apresente e também eu vou pedir logo em seguida para que o James se apresente e a gente pode começar com a apresentação e todo o conhecimento que o Lucas trouxe para dividir com a gente. Legal. Gente, então, mais uma vez, quero agradecer a Cropster, a Lívia e o James, principalmente, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho da nossa experiência. Meu nome é Lucas Venturim, então, eu sou produtor na Fazenda Venturim, junto com meus irmãos e meus pais. Eu e meus irmãos e alguns primos somos já a quinta geração da nossa família produzindo café. Nós produzimos no noroeste do Espírito Santo e desde 1970, mais ou menos da década de 70, nessa região a gente só produz café canéfora, né? Só café conilon. E desde 2007 a gente iniciou um projeto focado em produção de cafés especiais, né? E a gente, né, tem evoluído bastante nesse caminho aí, muita coisa, muito aprendizado novo, principalmente adaptação dos conhecimentos que já existiam do arábica para a espécie, né? Porque tem algumas peculiaridades, algumas coisas diferentes. E a gente tem, cada ano, aprendido um pouquinho mais e, como eu disse, é um prazer poder dividir com vocês e dividir mais esse aprendizado que está sendo a experiência com o Cropster Origin, que, sem dúvida, veio para agregar muito a cadeia do café como um todo, não só para os produtores, mas à medida que a gente consegue ter um tratamento de rastreabilidade desde a origem, a gente vai ver como que isso vai ser importante para o consumidor final, para que ele valorize também todo o trabalho da cadeia do café especial. Agora vou deixar o James falar um pouquinho, porque eu já falei muito, né? James? Sim, estava tentando encontrar o lugar de tirar o mute. Vou começar o vídeo, não sei como está o meu cabelo. Pronto, vamos ver isto. Olá a todo mundo, estamos aqui em casa na Califórnia, bem-vindos ao Cropster Origem. Obrigado, Lucas, por aceitar o nosso convite e que espero que todos desfrutam da apresentação com a Lívia e o Lucas e ver um pouco mais como a nossa ferramenta pode integrar o seu trabalho dia a dia, em termos na fazenda e também processar cafés nos seus terreiros, ou
Agora esqueci o nome em português se fazem lavado. Qual é, Lucas? Não é piscinas. A gente chama de cereja descascado, né? O Pulped Natural, né? Sim, mas as banheiras não é, não chamam piscinas, ou chamam? Não, tanque, a gente pode falar mais Tanque. tanque, né? Tanque, tanque Também de temos fermentação. piscina em tempos. Sim. Em tempos que não estão usando pelo café, os garotos Poderia ser, poderia ser. A têm que gente fazer faz calor. muito em tanques de polietileno lá e até em tanque metálico também. Aí depende do tamanho do lote, né? Se vai ser um lote maior, um lote menor, pode até em bombona de 200 litros, enfim. Para experimento a gente faz até em balde. Exatamente. Legal. Prontos, eu vou cortar a minha câmera e vou deixar a Lívia começar a apresentar aqui. Então, acho que a gente pode começar pelo segundo slide, né? E eu acredito que o Lucas pode falar melhor do que eu. Eu comecei a usar o Crops Origins também, Lucas. A gente colocou o Crops Origins na fazenda do meu pai, só que a fazenda do meu pai é uma fazenda que a gente vende café commodity, né? Então, sim. Mas eu já estou vendo já que vai ajudar muito a gente, principalmente porque a gente tem dados anotados em caderno. Meu pai tem dados anotados em cadernos e a gente está passando dados do volume de produção por talhão, né? Que a gente faz por talhão, de colheita de 2018 até essa última colheita de 2020, que a gente vai ter uma proporção maior do quanto que a gente produz por ano, né? Então a gente consegue fazer uma média mais assertiva e começar já com o programa. Pois é, o software é muito mais do que o sistema, né? Vamos dizer assim, é muito mais do que parece à primeira vista, porque, por exemplo, o que você está falando aí agora, muitas vezes a informação está lá, está colhida, né? A grande maioria dos produtores que já estão um pouco mais organizados, eles têm dados sobre a colheita por talhão, às vezes o rendimento final, né? Quantos balaios ou quantos sacos foram colhidos maduros, quanto isso resultou de sacos pilados no final, depois do rebenefício. Então, muita gente tem esses dados, só que eles estão assim, às vezes num caderno, em folhas, em planilhas, e a gente que trabalha um pouquinho com informação, você sabe que quando os dados não estão sistematizados, eles acabam não falando com você. Assim, é muito importante que você tenha eles num sistema que você consiga extrair relatórios, extrair estatísticas disso para que você tome decisões baseadas nesses dados. Aí eles têm valor, né? Porque enquanto eles estão realmente só numa folha, só anotados e tal, toda vez que você quer tirar uma conclusão, você tem que pegar aquele monte de dados e tentar calcular e tal, e não é uma coisa fácil. E você perde muito tempo com isso. Então, isso eu acho que é uma das facetas que o Cropster Origins pode ajudar e vai ajudar muito os produtores, não só produtores grandes, tá, gente? Eu acho que nós vamos falar sobre isso também durante nosso tempo juntos aqui, mas eu acho que tem potencial de atender, sim, pequenos produtores também. Como a Lívia falou, o custo não é alto, é bastante acessível, e mesmo assim ainda os produtores podem se juntar em grupos, né, em associações que podem concentrar esse trabalho, principalmente em relação ao controle de qualidade, a prova desses cafés, né, e também o armazenamento de dados sobre essa qualidade, sobre essa prova dos cafés, que podem ser compartilhados com o cliente final depois, né. Então, assim, eu acho que o mais legal do Cropster é realmente esse ecossistema, né, de informações, que ele permite que as informações de rastreabilidade, mas também de qualidade, elas circulem desde o produtor até o cliente final lá com um QR Code. Esse sistema possibilita, a gente gera um QR aqui que pode estar na embalagem final depois do produto, de forma que o cliente final sentado lá na cafeteria pode ter um QR lá no cardápio e ele acessar lá para saber que dia que aquele café foi colhido, até o nome das pessoas que colheram esse café. Assim, é uma ideia de rastreabilidade que hoje ainda a gente nem sabe quanto vai valer. Mas eu tenho certeza que isso vai agregar muito valor à cadeia do café quando o consumidor final, imagina uma ideia maluca aqui, que lá no final, esse consumidor, ele lê de onde veio aquele café que produziu e ele queira, né, fazer uma doação direta para aquele produtor, porque ele gostou tanto daquele café que eu vou doar $1 para esse produtor.
imagina qual que é o potencial de remuneração que isso tem, de transformação da cadeia que isso tem. Isso é possível, né? Agora é possível. É só uma questão de desenvolver sistemas, né? Porque a informação já está aí, a rastreabilidade já existe para isso, né? Já tem ferramenta. Então, acho que esse tipo de coisa ela realmente poderia modificar o que a gente conhece da cadeia de valor do café hoje. Vamos começar seguindo mais ou menos um roteiro aqui, senão eu vou ficar falando 2 horas aqui, vou tomar o tempo de vocês. Vamos. Não vou dar essa repassada no sistema. Vamos. Assim, eu pessoalmente estou muito curiosa para saber assim, quantos processos de beneficiamento você faz na fazenda, experimentos de fermentação, assim, eu tenho curiosidade, mas à vontade. A gente na fazenda, o carro-chefe nosso de processamento é o cereja descascado, que é o volume maior que a gente faz. Quando a gente fala em cereja descascado, por si só são 3 processos. Porque, para quem não conhece muito, quando a gente descasca o café, a gente acaba separando o café. Primeiro o café chega da roça, aí a gente vai lavar esse café num lavador, pode ser mecânico, pode ser um tanque, depende do tamanho do lote, né? E aí você vai separar o café por densidade. Então, aqueles cafés que já secaram na planta, que a gente chama de boia, eles vão ser separados por densidade porque eles vão boiar. Então, a gente vai pegar essa massa, então a gente já separou um lote ali, que são os cafés que já estão meio secos, vamos dizer assim, né? Ou passa. Depois a gente vai pegar esse café, o que tem de frutos verdes e maduros, normalmente a gente procura colher com um percentual bem baixo de verde, mas na colheita por derriça sempre vem alguma coisa, né? 10, 15% pode ter. E aí a gente vai levar para o maquinário que faz o descascamento, aonde faz a separação final, né? Porque o descascador de café, ele funciona justamente separando o que está maduro do verde, porque ele comprime os frutos contra uma tela, uma peneira, e aí os frutos maduros, quando você comprime, ele solta da casca. E aí, saltando da casca, ele diminui de tamanho e passa por essa peneira. O fruto verde não solta da casca, fica dentro dessa peneira, e aí ele é separado. Então, no final do processo, nós temos, na verdade, 3 lotes de café. Um que já veio praticamente seco da planta, né, que foi colhido já meio seco ou seco, seria o boia. Tem esse café que não descascou, porque ele não está no ponto de maturação ideal para descascar ainda. E tem o cereja descascado. É claro que, possivelmente, a gente só vai fazer um café de excelente qualidade com o cereja descascado e, às vezes, com esse primeiro, com esse boia. Esse primeiro tem chance, mas não é sempre que dá para fazer, porque, às vezes, ele já está danificado por broca, por um inseto, ou, às vezes, ele lá na árvore, se foi um inverno chuvoso, uma colheita chuvosa, como desse ano foi aqui para a gente, às vezes, lá na árvore mesmo, ele já começou um processo de fermentação não desejado, não controlado, e pode ter prejudicado a qualidade, que acaba virando um café rio, riado, né? Enfim. Então, de qualquer forma, a gente tem que processar esses cafés de maneiras diferentes. São 3 processos separados. A gente não junta mais esses cafés. E eles também, por serem 3 processos separados, vocês imaginam que eu disse que ele já está quase seco. Então, assim, o rendimento desse café depois no secador é muito diferente de um café que já está colhido maduro, por exemplo, né? Então, os fatores de conversão que a gente vai usar também para esses cafés são diferentes. Né? Então, esses 3 são os cafés que a gente faz um volume maior na fazenda. Mas, além desses 3, a gente tem a linha de microlotes. Esse ano, lá na fazenda, vou até aproveitar, Lívia, só para fazer um convite aqui também. Quem quiser depois entrar no nosso stand na SIC, na área de expositor. Ontem, segunda-feira, nós gravamos um vídeo como se fosse uma visita virtual na fazenda. Então, assim, eu estou falando algumas coisas aqui que eu não tenho as imagens, mas depois eu convido vocês para visitarem o stand lá e assistir o vídeo também, porque lá tem bastante imagens, né, de algumas coisas que eu estou falando aqui de processamento. A gente construiu na fazenda uma área só dedicada a microlotes e nanolotes, que basicamente a gente usa para fazer experimentos, porque é muito difícil você correr um risco, um processo de fermentação e tal, um lote grande de café, porque tem um risco grande de não dar certo, de não funcionar. E às vezes o custo é muito alto envolvido nisso, né? Tanto o custo de colheita seletiva, que é alto, às vezes isso envolve inoculação de leveduras, que também tem um custo alto. Então, se você está sondando um processo, você está tentando descobrir, não convém
você já dá um passo tão grande assim, arriscar tanto recurso. Então, a gente construiu uma estrutura pequena, com um descascador pequeno, com secadores pequenos, que a gente consegue processar ali 100, 200 litros de café por vez, pra você ter uma ideia, de café maduro. E aí a gente está testando vários processos diferentes ali. É claro que nesse caso, a gente não tem ainda a estatística desses processos, a gente não está lançando, por exemplo, no Cropster Origins, porque são processos ainda experimentais. Então, assim, cada hora tem uma variação pequena, então não faria sentido eu cadastrar, porque aqui a gente só cadastra o que a gente tem repetibilidade, né, ainda no sistema. Aí esse ano agora que a gente provou os cafés, a gente identificou quais processos a gente vai querer ampliar a escala, e aí sim, no ano que vem a gente vai apurar esses processos e criar estatísticas sobre eles, também com a ajuda do Cropster Origins. Ah, legal. Você podia voltar... Desculpa, pode falar, Lívia. Eu vou pedir também para o James depois compartilhar a tela, para você compartilhar a tela, para você poder mostrar um pouco também do seu trabalho. Ah, sim, do banco de dados aqui, né? Deixa eu só aproveitar que está na sua tela esse fluxograma aqui, só para dar uma passada geral do sistema. Então, aqui eu acho que ele tá mostrando a parte inicial, vamos dizer assim, da abrangência desse sistema, que é a parte que está com o produtor, né? Que é a parte que o produtor vai usar. O produtor que eu falo pode ser o produtor, pode ser uma cooperativa, pode ser uma associação, né? Enfim, na origem, como diz o nome do produto mesmo, né? Então, assim, a primeira etapa é você cadastrar no recebimento do café, chegou maduro lá na entrada da sua planta de beneficiamento, né? Seja úmida, seja seca, chegou no pátio para secagem, enfim. Na hora que chegou lá o café, que veio ou num trator, ou veio num caminhãozinho, ou veio, né, de qualquer forma do campo, você já vai cadastrar ali qual que é o peso ou qual que é o volume, são quantos sacos, são quantos balaios, são quantos litros, enfim, o sistema tem a opção de qualquer unidade de medida que você vai colocar. Depois você vai dizer o que você vai fazer com aquele café, qual tipo de processamento que você vai dar. E aí a gente vai mostrar depois que as opções de personalização. Como eu disse aqui, por exemplo, para simplificar, vou citar deixa eu só fechar isso aqui para não fazer barulho de novo. Vou citar aqui três processos, né? O cereja descascado, o natural e o natural verde e o natural boia, que a gente chama. Então, você vai dizer aquele lote ali de café, o que é, né? Ah, não, isso aqui é um cereja descascado, beleza. Esse processo você pode personalizar de acordo com a sua realidade. Porque, por exemplo, a nossa região é uma região que é bastante seca, vamos dizer assim, a maior parte do ano, a pluviosidade é muito reduzida. Então, o café ele tem um rendimento muito diferente de uma região que é muito chuvosa, né, que acaba tendo uma polpa muito grande, um volume de polpa muito maior. Então, quando você descasca o café, quando você seca o café, né, se você fizer a relação entre volume de café maduro, fruto, e o volume de café colhido, pilado, né, dá muito diferente entre uma região que é muito seca e uma região que é muito chuvosa, por exemplo. Então, aqui você vai cadastrar os seus processos, ele já vai te dar uma previsão do que você vai ter de resultado final, com base em quantidades, né, claro. E aí, na sequência, depois você vai, à medida que você vai evoluindo com o processo dentro, você vai confirmando aqueles pesos ou não. Então, vamos dizer que eu dei entrada lá num lote de 100 sacos. E pelo rendimento que eu programei aqui no sistema, ele me disse que isso daria 25 sacas piladas no final. Vamos dizer que por um motivo ou outro, na hora que eu fui pesar esse café no final, eu vi que só tinha 20 sacas, ao invés das 25 que eu esperava. Olha, tem alguma coisa errada aí, né? Deu um desvio muito grande em relação à previsão. Vamos olhar o que aconteceu? Ah, não, ó, tem ainda 5 sacas que estavam ali, que o amigo lá ensacou e tirou da pilha, ou então isso aqui ficou lá no balaio, no silo, um resto de café na tulha que não desceu porque ficou preso. Enfim, te ajuda a prevenir problemas, porque você tem previsibilidade. Quando não bate uma coisa com outra, você tem que ir atrás de saber o que aconteceu. É claro que isso pode ter situações até mais graves, né? Às vezes fazendas grandes até e tal podem ter problemas com isso. Mas, no geral, te ajuda a localizar
falhas de processo. Isso é muito interessante e te dá muita consistência no trabalho também. Depois disso, o software também tem um módulo para controle de qualidade, né? Que basicamente ele é uma união do Roast Intelligence, que é o software de torra, né, da Cropster, que é acho, o produto mais famoso, com o Cropster Cup, que é o sistema de avaliação sensorial. Então, dessa forma, você pode controlar todos os perfis de amostras que você tem, todas as torras das amostras que você fez e comparar o resultado sensorial de todas elas também. Aqui na fazenda, por exemplo, a gente prova todos os lotes com pelo menos 10 xícaras cada lote, para ter uma consistência maior na avaliação. E a gente prova todos os lotes. Então, depois a gente vai agrupar esses lotes de acordo com as características, tanto físicas quanto sensoriais, para formar lotes maiores. Por exemplo, cereja descascado, né, que eu disse que é o volume maior que a gente produz. Normalmente, quando você vai exportar um lote desse, é um lote de 300 sacas. Né? Aqui na fazenda não tem nenhum lote de 300 sacas. A gente tem que combinar lotes para fazer isso. Como que a gente faz essa combinação? Usando o Cropster. A gente vai pegar a avaliação sensorial das amostras, juntar a informação com a avaliação física, porque é importante que esses cafés tenham uma coloração semelhante, que tenham um formato de grão semelhante, para que ele tenha uma densidade semelhante, para que a gente possa fazer essa junção da melhor forma possível. Então, depois, com esse banco de dados na mão, não é difícil fazer isso, porque a gente pode filtrar de acordo com a densidade, a gente pode filtrar de acordo com a nota, e aí a gente consegue agrupar esses cafés em minutos. Agora, se a gente fosse fazer isso com base em anotações no papel, é uma trabalheira sem fim, para falar a verdade. Então, assim, eu me lembro durante essa safra, nós fomos montar agora as ligas, começar a montar algumas ligas no final, e estava conversando lá com um colega, e aí eu falei com ele que eu ia fazer, e aí eu voltei, ele saiu para fazer outra coisa, eu voltei daqui a 15 minutos com a lista feita já, de 2, 3 ligas. Aí ele falou assim, mas você já tinha pronto? Eu falei assim, não, não tinha pronto. Só que a informação já está sistematizada. Né? Então, assim, é realmente rápido, é produtivo. Né? Então, esse tipo de coisa faz muita diferença. Né? E aí, acho que a Lívia falou no início, assim, onde você ganha tempo. Quem ganha tempo é dinheiro. Porque o tempo que eu ia gastar perdendo um dia, 2 fazendo isso, eu estou fazendo outras coisas. Né? Tá vendendo café, né, Lucas? Estou vendendo café, estou torrando café, enfim. A gente faz várias atividades e o tempo realmente é um recurso muito escasso. Né? Então, se a gente tem o sistema ali que entrega essa informação mastigada para a gente, a tomada de decisão é muito mais rápida e muito mais segura. Né? Porque, às vezes, até no meio desse monte de papel, a gente acaba se perdendo e errando alguma coisa também. Né? Tá sempre passível de errar, mas quanto mais informação a gente tem, menor a chance, né, de errar. Então, só volta de novo ali no fluxograma. Isso. E depois aqui, além dessa questão da qualidade, da avaliação, não só da avaliação, como eu disse, mas do histórico dos dados de qualidade, né, porque inclusive ele te permite armazenar várias provas. Vamos dizer que eu provei esse café no momento que ele saiu lá, que ficou pronto, e aí depois ele ainda vai para o rebenefício. Então, vamos dizer que um mês depois ele foi rebeneficiado, separamos lá por peneira, passou na densimétrica, né? Enfim, deixou o café pronto para mandar para a torrefação mesmo. Aí a gente vai provar o café novamente. E aí é interessante eu ter o perfil de prova anterior dele para comparar com esse novo, porque eu posso saber o que aquele rebenefício agregou de qualidade no café. Já teve casos aqui, inclusive, da gente ter uma piora do café depois de ser rebeneficiado. Porque você passa, por exemplo, numa selecionadora eletrônica, ela cata por diferença de cor. Né? E se você está falando de cafés fermentados, microlotes, com coisas, às vezes fermentações meio exóticas ou mais longas, muitas vezes o café fica com uma coloração muito variada. Né? Então, o aspecto visual não é muito bonito. Se você passa numa máquina dessas eletrônicas, tem uma grande chance de tirar café muito bom do meio. Ela está selecionando, ela não sabe o que é bom, o que é ruim. Ela sabe o que é claro, o que é escuro, o que é verde, o que é azul. Né? Então, a máquina faz por cores. E a gente também já tomou essa decisão para esse tipo de café que não vale a pena fazer esse tipo de seleção, com base nesse tipo de informação. Prova o café antes, faz um teste,
seleciona um pouco, prova de novo. Não, tá, piorou o café. Eu não vou tomar essa decisão de passar, então, por esse processo. Então, é o histórico de informações que te permite tomar esse tipo de decisão. Depois, falando na parte de estoque, o sistema também te permite o monitoramento, que é um inventário mesmo de estoque, desses lotes lá estocados. Então, por exemplo, eu tenho lá determinado lote, depois que ficou pronto, ele tem 100 sacas. Teve um pedido aqui, vendi 20 sacas para o cliente A. Então, a gente vai dar saída lá, que vendeu aquilo lá. Posso cadastrar esses clientes também, dizer para onde que foi esse café e criar com isso também um histórico, de forma que depois eu possa verificar que tipo de café aquele cliente gosta. Então, assim, ano que vem, aquele cliente pediu, eu queria um café, manda para mim de novo, igual aquele que você mandou ano passado. Quando você tem um cliente, dois, é uma coisa, né? Mas vai chegando um ponto que você já começa a se confundir. Então, ter essa informação sistematizada também é muito importante, porque aí você vai consultar a sua base, vai ver qual que era o perfil sensorial daquele café que você vendeu e vai buscar dentro da base nova, da safra nova, o que se encaixa com aquilo. Então, da mesma forma, se você tendo os dados sistematizados, você vai filtrar, vai comparar e em 2 minutos você vai mandar para o cliente a amostra que você precisa. Ainda sobre a amostra, ele tem um modo interessante que é sobre a etiqueta. Ele gera a etiqueta dos lotes com um QR Code. Né? E aí você consegue colocar todas as informações daquele lote naquele QR Code. Data que foi colhida, variedade, área que foi colhida, enfim, tudo que você quiser acrescentar de informação, de rastreabilidade na etiqueta. Então, depois o cliente, na hora que for fazer o cupping lá, todo mundo que é produtor, eu acho que já mandou, passa por isso. Depois você tem que mandar as informações todas para o cliente. Né? Além do que, se já está ali na amostra, né, dá muito mais credibilidade para o sistema, né? Vamos dizer assim, o cara já... Ninguém falou, não tem que acreditar na palavra de ninguém. É uma informação que foi dada à entrada lá no início e que está no sistema até chegar no final. Eu acredito que, inclusive, seja possível, isso eu nem conversei ainda com o pessoal da Cropster, mas acredito que seja possível, inclusive, que essa informação seja blocada, né, em cadeia, de forma que isso possa virar uma ferramenta de certificação também. Acredito, vamos conversar sobre isso depois aí. Porque, assim, a informação está lá, só basta ela ser segmentada para que isso vire depois um tipo de certificação também, as certificações possam usar isso como ferramenta também de validação. Né? Então, acho que realmente o potencial dessa ferramenta, nós ainda vamos descobrir muita coisa que pode ser feita com ele. Agora que eu já dei uma passada geral, acho que podia realmente compartilhar a minha aqui. Eu não sei se eu já posso, se o James já liberou lá para eu compartilhar, James. Que aí eu já mostro em cima do meu banco de dados. Se tiver alguma pergunta aí também, Lívia, você tá acompanhando aí, você me fala, tá? Quem tiver pergunta pode escrever para a gente no balãozinho de perguntas, que depois, no final, a gente vai repassar. O Lucas vai responder perguntas, o James também está aqui para responder perguntas. Beleza. Estão vendo minha tela aí? Sim. Então, essa aqui é a interface, né, da nossa conta no Cropster. E quem já usa também para torrefação tem uma conta dessa online, né, que é o Caesar. E todas as suas informações do Cropster vão ficar nessa conta, tanto de origem, como é o nosso caso aqui, como vocês podem ver aqui também já tem das torras, né, dos perfis de torra, as avaliações de qualidade, enfim, fica tudo no mesmo lugar. Isso por si só já é uma coisa bem prática. Como que funciona o sistema? Então, a primeira coisa é quando chega uma carga nova, aqui deixa eu só tirar isso aqui da frente. Você já deixa seus processos também já salvos, né, Lucas? E depois você não precisa mais mexer nos processos, né? Vamos falar então primeiro dos processos. Quando você, né, começa a sua conta, você tem que cadastrar algumas informações aqui, que são, né, o nome da fazenda, as pessoas responsáveis, as suas áreas, os seus talhões, né, enfim, tudo isso você vai alimentar o sistema com uma entrada inicial.
Quando você vem aqui em origem, aí você tem cargas e os processos. Os processos também é uma fase que você tem que fazer o primeiro cadastramento lá. Tá vendo aqui a gente tem uma série de processos que a gente já cadastrou. Eu vou entrar no mérito mais desses aqui, que são os volumes maiores, por exemplo, do cereja descascado. A tela vem em branco, você vai cadastrando à medida que você vai precisando. No nosso caso, que a gente estava começando a usar o sistema, a gente começou nessa safra, então vocês me desculpem aí que ainda não está organizadinho do jeito que a gente gostaria, mas eu acho que é uma curva de aprendizado e a gente, como eu estou dizendo, a gente também está aprendendo usando, né, o sistema. Então, assim, à medida que a gente vai entendendo melhor o valor do sistema, a gente também vai aproveitar mais dele, vamos dizer assim, né? Ô, Lucas, aqui, por exemplo, tem uma dúvida ali, voltando, do fator 1 e o fator 2, que eu tô vendo que você tem 25% aqui. do fator 1 no primeiro, né? Ó, deixa eu ver, no cereja Tá. 20 e 95. 95,24 no fator 2. Como que você definiu o fator 1 e o fator 2? Então, o fator 1 a gente estabeleceu, porque depende de como você processa, o sistema é muito personalizável, né? Depende de como você processa o café na sua fazenda. Basicamente, tem os pontos de controle. Quais são os pontos que a gente controla na fazenda? Onde que eu meço esse café? No nosso caso, a gente pesa. A gente pesa quando ele chega, né, na hora que a gente recolhe do campo. Então, as pessoas que colheram o café e tal, todas elas têm um controle do peso que foi colhido. Então, a gente pesa esse café. Até o ano passado, a gente media por saco. Esse ano, a gente está pesando e convertendo no peso por saco também. Mas vai chegar ao ponto que a gente só vai trabalhar com peso. Eu imagino que é uma medida mais segura, mais confiável, mais transparente para todo mundo. Mas, enfim, o sistema é personalizável nisso também. Tá vendo aqui? Tá estado recebido, cereja em quilo. Estado armazenado, bica corrida. O fator 1 é o fator que dá do café, no nosso caso aqui, do primeiro ponto que a gente pesa para o segundo. O primeiro ponto que a gente pesa é o café cereja quando ele chega da roça. O segundo ponto que a gente pesa é quando a gente termina de pilar o café, de beneficiar. Então, seria um rendimento aproximado de 25%, por exemplo, aqui, né, ou 33% aqui, ou 25,84%. Isso em peso, no nosso caso lá. E o outro rendimento que a gente colocou aqui é o café depois de beneficiado. Porque depois de limpo, que o pessoal usa essa expressão também, no nosso caso aqui a gente fala mais de maquinar. Depois que o café está pilado, a gente vai passar nas máquinas de rebenefício, que a gente vai classificar o grão por tamanho, e a gente vai também por densidade, né, e por cor. Eventualmente, a gente tem uma perda nesse processo, que são resíduos, por isso que os processos aqui estão todos em torno de 5% de perda, né, vamos dizer assim. Então, esse segundo ponto aqui, que seria para a gente o segundo ponto de pesagem, o terceiro ponto de pesagem lá, né, seria já do café pronto para embarcar, vamos dizer assim, né, pronto para mandar para um cliente e tal. Então, normalmente você tem uma perda. É claro, todo o café, vamos dizer que eu peneirei o café lá, a peneira 16 acima. Então, ele dá 95% de rendimento? Não. Mas eu também vendo os cafés, né, miúdos, né? Então, não é que eu perdi. O que eu coloquei aqui de perda é efetivamente o que vira resíduo, né? Que seria uma escolha, né? Enfim, coisas que você tira do café e que não vão ser vendidas mais como café. Então, esse fator de rendimento aqui é para a gente saber quanto que eu vou ter de café limpo para vender no final. Claro que nem tudo vai ser a mesma qualidade. No final, esse café vai ser classificado, dividido em lotes. Esse fator ele é usado justamente para calcular aquelas estimativas que eu falei lá um pouquinho antes com vocês. Então, por exemplo, se eu entrei com 100 sacas lá e eu disse que o processo é o cereja descascado, eu vou saber que no final lá eu vou ter 20% desse café, então eu teria 20 sacas, e depois dele prontinho lá eu vou ter umas 19. Vamos dizer assim, que eu vou perder ali uns 5% ainda desse café no processo de rebenefício dele lá. Então, só para diferenciar aqui os fatores. Outra coisa legal dessa tela, aproveitando que nós estamos falando aqui, é que você sempre pode customizar. Quase todas as telas do sistema são customizáveis. Por quê?
às vezes, a fazenda não usa 2 processos aqui para pesar, por exemplo, igual eu falei. Pode ser que ela só tenha um peso. Eu poderia deixar desmarcado aqui e aí ela vai exibir só aquela coluna. Então, você personaliza isso de acordo com a conveniência. Assim, todos os meus cafés aqui eu recebo em cereja, por exemplo. Essa informação nem é importante eu exibir aqui, porque todos eles eu recebo do mesmo jeito. Eu não recebo café seco aqui de outro produtor, pilado, enfim, não tem isso. Então, aquela informação não é tão relevante aqui para essa visão geral, por exemplo, né? Mas então, entrando em um aqui, para mostrar mais detalhadamente, ó, quando você vai dar um nome que você vai personalizar. E aqui o método, depois que a gente cria um processo, a gente não altera mais, por isso que está esmaecido aqui. Se eu quiser criar um outro processo, eu vou começar do zero de novo. Então aqui, por exemplo, cereja descascado, eu poderia dar um nome, porque tem fazendas, por exemplo, que usam cereja descascado 1, 2 e 3. Ele faz com níveis de pressão diferentes no descascador. Então, cereja descascado 1 vai dar um rendimento menor, porque ele não está descascando aquele café que está mais ou menos, que está quase maduro, né? Se ele passa com bem pouquinha pressão, ele não descasca esse café. E aí ele pode ter um cereja descascado 2, que ele vai descascar esse café, que está quase maduro também. Então, fatalmente, ele não vai ter a mesma qualidade, ele não vai ter o mesmo rendimento também. Enfim, vai mudar, é outro processo. Então, você pode ter cereja descascado, vamos dizer que uma fazenda tenha separação por variedade também. Pode ter o cereja descascado Catuai, cereja descascado Bourbon, porque são variedades diferentes, elas podem ter rendimentos diferentes, então é interessante que ele separe o processo aqui também. Veja que assim, o sistema é muito flexível, ele te dá muitos níveis de detalhamento. Se você quiser separar por variedade, por talhão, por face de sol, você pode cadastrar um processo para cada um, né? Então, vai muito do nível de detalhamento que você quer ter também com o seu processamento. Na nossa área, como a gente não percebe uma diferença grande entre as variedades, entre os talhões, pelo menos para esse ano a gente achou que não justificava separar tanto, então a gente cadastrou um processo único como cereja descascado. E aí você vai fazer uma descrição breve aqui, né, que o sistema já tem, traz essas aqui, natural, lavado, honey, descascado, úmido, enfim, um misto de processos, enfim, semi-lavado, tem vários processos que ele traz pronto. Isso aqui é um nome. Então, assim, eu posso ter, como eu disse, vários cereja descascado, todos eles são cereja descascado, mas eu posso usar de forma diferente no sistema. Aqui você seleciona como que você recebe, né? Se você está recebendo, está pesando em dois momentos, igual eu falei, estado recebido, estado armazenado. No nosso caso é bica corrida. Aqui poderia ser, por exemplo, eu só armazeno ele já depois de beneficiado, né? Final, pronto. Então poderia ser também benefício pronto. Aqui você vai determinar o fator de rendimento. Aqui eu não vou admitir, tem uma pessoa aqui na sala de entrada. Desculpa aí. Então, fator aqui que a gente configura, tá vendo? Aqueles valores dos rendimentos, fatores de rendimento. Aqui alguma observação, por exemplo, se eu tivesse colocado, né, essa questão do cereja descascado Bourbon, cereja descascado Catuai, ou cereja descascado talhão 1, talhão 2, poderia fazer uma descrição aqui, né, para complementar isso, enfim, de qualquer forma que fosse necessário. O seu fator de rendimento que você faz é uma média das colheitas passadas, certo? O que a gente entrou esse ano, como a gente não tinha os dados sistematizados ainda, a gente entrou com o cereja descascado com base no que a gente, né, com os parâmetros todos com base no que a gente vinha fazendo. Agora que a gente já tem os dados reais, vamos dizer assim, para o próximo ano eu posso estabelecer novos parâmetros. É claro que isso varia também, de acordo, eu falei que varia, por exemplo, com a pluviosidade do ano. Então, um ano não chove igual ao outro, o clima não é igual, então é normal que você tenha fatores de rendimento também diferentes. E é normal, em fazendas que têm uma janela de colheita muito longa, que você tenha fatores diferentes ao longo da colheita. Então, assim, isso, se você quiser, você poderia colocar, por exemplo, aqui, ó, cereja descascado, início de safra. Aí depois, no meio da safra, eu quero ajustar, vou fazer um outro processo. Cereja descascado, meio da safra. Cereja descascado, final da safra. Então, tudo isso te permite
ser personalizado também. Vai depender da forma que você quer enxergar esses dados também. Então, como a gente, é o primeiro ano que estava usando o sistema e tal, a gente achou por bem trabalhar com uma linha única. Agora a gente vai avaliar esses dados para ver como que a gente vai lançar no ano que vem. Se a gente vai também trabalhar com esse primeiro, porque você pode lançar um ali para começar a trabalhar e você apurar, né? Vou fazer aqui 4, 5 processos e vou ver, vou medir. Ah, não, está dando uma diferença grande. Eu tinha falado que o fator de rendimento ia ser 20%, está dando 25%. Né? Vamos, então, refazer esse processo aqui e vamos ajustar. Isso é perfeitamente possível. Voltando aqui para os processos. Vamos dar uma olhadinha. Como que a gente separou aqui? Ó, o cereja descascado, que eu falei, natural verde e natural boia. Por quê? Esses dois, se você olhar a classificação do método, ó, isso aqui seria a classificação aquela que o sistema dá. Todos eles são naturais. E eu tenho ainda um outro natural, que é um natural de colheita direta, sem ter essa separação de verde e boia. Então, eu tenho também esse processo natural. Então, se a gente for olhar lá o natural verde, ele é natural, porque eu vou secar o café com casca. Isso é café natural. Mas o fator de rendimento é diferente, tá vendo? Em relação ao bica corrida. Né? Por quê? É um café que você vai ter menos perda. Né? Ele tem menos tamanho. O pessoal fala que o verde rende mais. Na verdade, você perde mais café com verde. E a gente tem, enfim, essas diferenças aqui, ó, tá vendo? Aqui no caso é a mesma coisa, né? Cereja e bica corrida, porque é a forma que a gente armazena e pesa o café da mesma forma. E aqui é só uma estimativa, porque a gente nunca tinha rebeneficiado café verde. Assim, a partir do momento, a gente colocou como uma estimativa. A partir do momento que a gente tiver rebenefício, apesar de a gente chamar de verde, a gente tem conseguido fazer os cafés aqui, tipo de 78 pontos. Não chega a ser um café especial, mas é um café limpo, um café que bebe bem, né? Dependendo do propósito, ainda dá para utilizar. Para alguns produtos, um café gourmet, por exemplo, um café que atende muito bem. Porque a gente trabalha com cereja descascado num nível de pressão muito baixo, muito próximo de zero. Então, passa muito café para cá que está maduro, mas não tão maduro, vamos dizer assim. Então, ele acaba dando uma bebida aí média, vamos dizer assim, 78 pontos, não chega a ser classificada como especial, mas também não é justo vender como bica corrida, vamos dizer assim, né? Sim, dá para entender muito melhor os processos também, como que os processos estão na fazenda, né? E também você está em Belo Horizonte, né? E você consegue ver tudo que está acontecendo na fazenda, né? Com certeza. Aqui a gente veio participar lá do desafio de torrefação. Estou aqui pegando carona com o pessoal da Roast aqui em Belo Horizonte para fazer a live para estar mais próximo de vocês aí. Mas é isso. Infelizmente, a gente não consegue estar o tempo todo na fazenda, acompanhando tudo. E dessa forma, a gente tem as informações com a gente o tempo todo. Né? Porque está na nuvem. Né? É só você ter acesso à internet que você pode a qualquer momento acessar, inclusive pelo celular também. Essa interface é acessível pelo celular. E, enfim, muitas vezes aí durante viagem a gente acaba respondendo dúvida de cliente através dessa base de dados aqui também. Sim. Não específica sobre processo, né, mas principalmente sobre rastreabilidade dos lotes, a qualidade. E aquela amostra que você mandou para mim é de qual lote? Aí eu vou lá conferir e tal. Não, isso aqui é um cereja descascado, enfim, coisas desse tipo, né? Sim. Lá na fazenda a gente está certificando para Rainforest. E aí a gente até acha que vai ser muito mais fácil, porque a certificação pede muito esses dados, né? De com certeza vai. A gente tem certificação da UTZ e a gente também em breve deve fazer para o Rainforest. E 2 anos já que a gente mostra pro auditor, né, as planilhas que a gente vinha fazendo. A gente tinha um controle de rastreabilidade, mas a gente fazia basicamente o que o sistema está fazendo aqui em planilhas. Então, tinha uma planilha que era equivalente a essa carga, que era quando o café chegava lá. A gente anotava de onde veio, qual talhão que veio, qual o peso daquele lote, tal. E depois tinha outra planilha, mas outro formulário, vamos dizer assim, né? Sistemas totalmente independentes, que a gente vinculava aquele primeiro formulário com esse. Porque, por exemplo, às vezes para fazer um lote de café, vão ter 2, 3 cargas dessa, né? Porque é uma carga, um trator pequeno, né? O outro chegou e tal. Então, tem mais de uma carga para fazer.
e às vezes metade daquela carga foi para um lote e a outra metade foi para outro lote. Às vezes você precisa dividir. Chegava no final, a gente tinha 2 pastas com folha, com 100 folhas cada uma, para tentar tirar esses dados de rastreabilidade. Aí, é claro que a gente não tem como fazer isso para todos os lotes. Então, a gente, às vezes, depois pegava lá um lote mais fino, né? Um lote que foi para um concurso, que foi premiado, por exemplo. Ah, não, beleza, vou pegar esse lote aqui para a gente ver o processo de rastreabilidade. Um lote que a gente vendeu para uma cafeteria, o cliente quer saber. Aí eu vou fazer o processo reverso. Vou pegar a ficha daquele lote ali, vou ver quais números de campo que estão relacionados com ele, vou lá na filha de campo para ver quando que aquilo foi colhido e de qual talhão que foi colhido, coisa que eu vou demorar dia para fazer, né? Se eu tiver que fazer com 2 lotes, eu vou demorar um dia. Isso aqui tá feito, já está aqui no sistema, é só olhar, é só abrir. Eu vou abrir depois um aqui para vocês verem, só abrir para você ver os dados dele. Então é realmente muito poderoso esse sistema para rastreabilidade. Então, depois que você tem lá os processos cadastrados, que depois você pode modificar, igual eu falei, você pode segmentar, a gente aqui, quando chega uma carga nova, a gente vai lançar. Aqui tem algumas, né? Então, como exemplo aqui de lançamentos ainda. Deixa eu fazer como se fosse uma nova. A gente vem aqui, ó, adicionar. Você vai adicionar uma carga ou um grupo de carga. Grupo de carga eu explico daqui a pouquinho o que é. Uma carga é isso, é uma viagem que chegou lá da lavoura. Vamos dizer que eu estou recebendo hoje, né, dia 18/11, já traz a data do dia, seleciona a variedade. Aqui, inclusive, pode ser uma lista personalizada. Então, ó, se você começa a escrever aqui, Catimor, aí você pode colocar as variedades. Se você não tiver, se tiver alguma variedade nova, então o pessoal da Crop você coloca lá. Vamos colocar um Catuai aqui que é comum aí para todo mundo. Inclusive poderia ser mais de uma, tá vendo? O sistema permite que se eu colocar um Catuai com um Catiguá, deixa eu ver se tem Catiguá, não, Catimor, vamos lá. Você sentir falta de alguma que você planta e você faz a solicitação, eles estão sempre super disponíveis para poder personalizar o sistema, acrescentar aqui é legal. E o tipo de fornecedor que você vai manter a rastreabilidade, aqui que eu falei que pode ser assim um nível de rastreabilidade muito alta. Se você, por exemplo, é uma cooperativa, né, que trabalha com várias fazendas ou vários produtores, aí você pode separar por fazenda. Se não, você pode separar por talhão. Ou você pode chegar a um nível de separar por coletor, quer dizer, pela pessoa que colheu esse café. Que a tradução tem que melhorar um pouquinho, né? Tem uns detalhes ainda que cabe melhorar. Mas uma expressão que a gente não usa muito aqui no Brasil. Né? O coletor, qual o termo que usa? Eu não sei. Aqui, na minha região, o pessoal fala mais colhedor, vamos dizer assim, né? São preciosismos, né? Mas tudo dá para entender bem o significado, né? Ou apanhador de café, aí vai variar. O Brasil é um continente, né? Não dá para padronizar muito também, não. Mas vamos dizer, o que a gente tem usado lá na fazenda, por exemplo, é talhão, né? Que é onde a gente faz a segmentação de tudo, controle de custo, a unidade de medida nossa lá, a unidade de agrupamento é sempre talhão. E aí você vai aqui adicionar de acordo com o que você fez aqui. Então, se eu coloquei que vai ser por talhão, eu vou selecionar aqui, vou adicionar um talhão. Por exemplo, uma área lá. Só te interromper um pouquinho, eu vou pôr o meu microfone no mudo, que a minha ferinha acordou aqui, o meu cachorro. E ele tá bom. Chorando, ele vai ficar chorando, então eu vou pôr no mudo, tá? Aí. Tá bom. Agora ele deu sinal, né? Bom, vamos lá, então. Por exemplo, eu coloquei aqui o café desse talhão 110 e vou dizer lá que recebi 1.000 quilos desse talhão. Isso eu estou dizendo que foi uma viagem única. Eu dei Enter ali, tá? Não sei se vocês repararam aqui. E aí, isso aqui já está pré-configurado para os batches novos, para esse processo. Então, eu recebi esse café como cereja descascado, ele me dá previamente, isso aqui eu posso deixar também configurado, uma separação prevista do cereja descascado, porque, como eu disse, lá na nossa fazenda, a gente faz todo o café que chega no armazém, a gente divide
quase todo, vamos dizer assim, né? A gente vai processar como cereja descascado. Quando a gente processa, fatalmente esse lote, essa carga vai ser dividida em 3. O que vai realmente ser descascado, que é o cereja descascado, a gente procura colher lá, por exemplo, com um padrão de pelo menos 80% de maturação. Então, vamos dizer que eu vou colocar esse café, 80% dele, isso a gente confere na chegada. Então, a gente faz uma amostragem, né, e conta quantos frutos maduros tem, daqueles 100, para a gente poder estabelecer. Então, vamos dizer que eu dei 80 frutos maduros, 15% de frutos verdes ou imaturos e 5% de frutos bons. O sistema te dá uma colinha aqui embaixo, ó, também para você não errar, tá vendo? Se eu colocar 6 aqui, aí dá problema, tá vendo? Então, se por acaso tiver um erro de digitação, alguma coisa. Tem gente que faz isso aqui também só por estimativa visual. É claro que aí já não é tão seguro. Melhor você fazer uma amostragem, né, do seu café, tirar uma amostra representativa, não pegar por cima lá também da carretinha de café, tirar uma amostra em vários pontos, homogeneiza, né, e tira ali os 100 frutos que você vai contar, por exemplo, 100, 200, enfim, para poder determinar realmente o que é. Essa separação aqui é uma outra ainda que depois a gente pode falar, mas é uma outra opção de personalização que são projetos especiais. Por exemplo, esse ano a gente está fazendo um projeto lá de polinização assistida com a Agrobi, que é uma plataforma que conecta apicultores com produtores. Dessa forma, o que a gente faz? Durante a colheita, a gente, em contato com a Agrobi, eles conectam com um apicultor local e ele leva para lá as abelhas, as colmeias, para colocar na lavoura, para saturar a lavoura com mais agentes polinizadores. Para o conilon, especificamente, para o canéfora, a gente sabe que isso é um trabalho que dá uma diferença muito grande, tanto em produtividade quanto em qualidade, porque é uma planta que depende muito da polinização cruzada. As flores não são autofecundadas, como é o caso do arábica. O arábica também não são todas as flores que são autofecundadas, né? Mas uma boa parte é. Então, às vezes não teria tanta relevância assim, apesar de que para a qualidade tem, estudos já comprovaram isso, e para a produtividade também os estudos apontam ganho, mas o ganho para o café conilon é muito expressivo. Então a gente está fazendo um projeto piloto, a gente fez um piloto ano passado, bem pequeno, esse ano a gente está fazendo em 10 hectares. E aí, por exemplo, o ano que vem, eu vou selecionar o café que vier dessa área e vou jogar no café, no projeto de polinização assistida, né, que eu vou criar. Dessa forma, eu tenho como manter o rastreamento, a rastreabilidade desse processo até o final. Depois, se eu quiser buscar todos os lotes que são de polinização assistida, para eu avaliar se teve diferença na xícara desses lotes que vieram da polinização assistida, por exemplo, depois eu tenho como filtrar todos esses lotes e ver, todos os lotes de polinização assistida deram 2 pontos a mais na mesa de degustação em relação à média geral. Interessante esse número, né? Ou então, não, todos os lotes de polinização assistida deram o mesmo resultado que todo o resto. Tá bom, é um resultado também, né? Então, podemos avaliar em relação à peneira, no caso da polinização assistida, a gente acredita que vai ter um ganho de peneira, tamanho dos grãos, de qualidade, de incidência de moca. Então, tem bastante coisa para ser avaliado, né? Então, esse tipo de projeto, ali vocês viram alguns que a gente está participando, um projeto com Nescafé, com inoculação de levedura de vinho, enfim, alguns projetos a gente já mapeou esse ano, nutracêutico, que é da Singenta também ali. Alguns projetos a gente já mapeou esse ano para poder, no final, ficar mais fácil de comparar os resultados, né? Então, acho que é uma informação bem relevante também. Isso aqui seria, por exemplo, para os cafés. Vão dizer que eu não quisesse nem provar esse café boia, porque eu sei que ele não vai ser um café especial. Então, seria uma ferramenta assim, eu vou colocar isso aqui numa pilha de cafés commodities e depois eu vou pilar isso tudo junto. Então, seria essa ferramenta aqui de empilhar. A gente não usa isso aqui na fazenda, a gente prova todos os lotes, se agrupa, a gente acha que assim a gente consegue, até pelo aspecto, né, para montar um lote depois mais semelhante, então a gente não está fazendo isso não, esse agrupamento aqui, mas a gente sabe que muitas fazendas trabalham assim, o sistema está preparado para isso também. Aqui, deixa eu ver, na customização aqui, a gente ainda poderia inserir mais um monte de informações. Deixa eu colocar todos aqui só para vocês verem.
Acho que aqui seria só para o próximo lote que essa customização ia valer. Para esse aqui, não. Anterior, deixa eu ver. Aqui, ó. Essas informações antes não estavam aqui, tá vendo? Então, da mesma forma aqui, a rastreabilidade, outro ponto aqui, ó, que a gente pode melhorar ali, traçabilidade aqui. Aqui a gente pode colocar mais informações ainda sobre a rastreabilidade do café. Então, por exemplo, aquele exemplo que eu dei, se fosse uma cooperativa que estivesse trabalhando com várias fazendas, ou uma associação, ou mesmo um comprador, né, de café, que aqui no Brasil não tem tanto essa figura, mas lá na América Central, por exemplo, tem muitas empresas que compram café cru, compram café fruto, né, cereja, vamos dizer. E aí ele poderia colocar de onde vem, qual comunidade que é, porque depois ele distinguiu, identificou que o café daquela comunidade ele tem uma característica sensorial tal, né, ou uma densidade tal. Então é mais uma função de rastreabilidade, né? E ele poderia também colocar já o preço. Por exemplo, se ele estivesse comprando esse café, ele poderia estar, recebi lá do talhão 110, 1.000 quilos, e eu estou pagando $1 por quilo. Que bom seria, né? Mas, vamos dizer assim, se a pessoa estiver comprando esse café, né, lá fora tem isso. Como eu disse, aqui no Brasil não conheço muito esse modelo não, mas enfim, também o sistema permite, o sistema é feito para o mundo todo, né? Não é só para cá. Então aqui, só continuando de onde a gente estava lá, eu posso identificar o projeto, posso fazer qualquer outra observação aqui sobre esse lote especificamente, né? E aí depois eu vou lá e vou criar essa carga. Lucas, também no valor ali, uma coisa que eu estou fazendo, pode colocar o custo de produção também, né? Pode ser, pode ser. Que aí você já mantém uma base, depois ele vai carregar aquilo até o seu estoque, né? Então você poderia colocar, por exemplo, ali o custo de colheita, e aí você, ou mesmo o custo de produção estimado, né? Porque você vai fechar naturalmente depois da colheita. Uhum. Mas ele já te dá uma base, quando você pedir o estoque, se você já estiver entrando com os valores, ele já te dá uma base em valor, né? Pelo menos em valor de custo. Sim. Do seu estoque também. Então, é uma informação até interessante, por exemplo, para quem vai fazer seguro de armazém, né? Você consegue ter um valor atualizado ali com um clique de um botão, né? Porque de acordo com o seu estoque, já tem os valores calculados. Os cafés têm valores diferentes, né? Naturalmente, então acho que é realmente legal para observar. E comentando nisso, aqui fala o James, que também consegue mudar a moeda. Aí está em dólar, você consegue mudar sim. Para o real. Legal. Então, continuando aqui, aqueles 3 lotes que a gente criou, na verdade era uma carga, se vocês lembrarem bem, mas ela foi automaticamente dividida em 3, porque um era o cereja descascado, um era o natural verde e um era o natural boia, né? Ou seja, se vocês olharem, essa aqui é uma etiqueta que o sistema cria de identificação dessa carga. No caso aqui FV, foram as iniciais que a gente escolheu, 20, que é a safra 20, 0081. Aí ele dividiu em parte 1, 2 e 3 desse mesmo lote. Porque do ponto de vista de rastreabilidade, ou seja, da origem, eles são iguais. Eles vieram do mesmo talhão, foram colhidos no mesmo dia, vieram até no mesmo caminhão ou na mesma carretinha, né? Vieram juntos. Eles separaram quando eu coloquei no pós-colheita. E aí, então, a identidade deles é essa daqui, né? Que guarda todas as informações de rastreabilidade. Daqui para frente, eles vão virar lotes de cafés diferentes, né? Mas a informação de rastreabilidade deles é basicamente a mesma. Grupos de carga. Isso aqui, então, eu estou criando várias cargas. A partir do momento que eu criei a carga, falei que eram 1.000 quilos, lembra lá? Aí 80% desse café era maduro, então ele colocou aqui, ó, recebido dessa parte 1, que é a parte que vai ser descascada, foram 800 quilos. Com base nisso aqui, ele estabelece aquele rendimento lá de 20%, e ele vai calcular, ó, armazenado depois vai dar estimado, né? Tá vendo que tá esmaecido, né? Tá uma cor mais clara aqui, porque é uma estimativa. Está te dando uma estimativa de 160 quilos que isso aqui deve dar. Se eu já tivesse pesado esse lote, vamos dizer que eu já terminei de secar ele e pesei. E pilei e pesei. Aí eu vim aqui e adicionava o peso real. Não deu 160, não. Deu 162, por exemplo. Eu poderia adicionar.
162. Ficou dentro da tolerância. Vamos, deixa eu ver aqui, esse aqui, 50 quilos. Vamos dizer que e aqui seria a estimativa dele depois de maquinado, vamos dizer, né? Com base naquele outro fator de rendimento de 95% lá. Vamos dizer que aqui eu adicionasse, ó, a estimativa vocês viram ali que era 50 quilos. Vou colocar aqui de brincadeira que deu, sei lá, 5 quilos. Vamos dizer que eu tivesse errado a digitação. 5 quilos. Ó, tá vendo aqui, ó? Desvio de 90%. Então, assim, eu passando o olho aqui, eu ia ver, poxa, eu errei aqui a digitação, né? Isso aqui não era 5 quilos. Vou lá conferir isso aqui, esse peso aqui, não, ó, 50 quilos. Estou com muita pressa aqui e acabei digitando errado. Aí você vai ter que editar para corrigir. Não foram 5, foram 50. Pronto. Lucas, à medida que você Atualizei. vai beneficiando seus lotes, você vai tirando amostras e enviando para os seus clientes? Normalmente a gente vai tirando amostras, mas normalmente a gente já envia para o cliente mais no final. Deixa eu mostrar aqui, peraí. Estava na tela de cargas aqui, só para ir passando na sequência. Tem que acelerar um pouquinho, estou vendo que nós estamos com o tempo já. Vou conversando. Eu tô com tempo aqui, pode conversar. Então tá. Eu tô acostumado com o Instagram, que tem que ser 1 hora para acabar, por isso. Bom, então aqui, ó, aí eu corrigi lá, agora ele já não está mostrando aquele desvio, tá vendo? Quando você tem alguma coisa, algum desvio, ele aparece aquela setinha, tá com desvio para baixo, tá com desvio para cima. Eu editei, agora ficou certinho. Enfim, aqui você vai controlando, então, à medida que você tiver o peso. Você pode armazenar ele assim. Então, aqui eu já poderia converter esse café em lote. Mas, normalmente, o que a gente faz é agrupar em grupos de carga. Por exemplo, aqui. O grupo de carga é o café que eu vou, como eu disse, às vezes você vai pegar lá uma carga daquela que entrou, vamos dizer que deu uma carretinha daquela deu 25 sacas, a outra deu mais 25, mas para eu colocar num secador, que os nossos lotes lá, a maioria são de secador rotativo, eu precisaria ter lá 150 sacas. Então, o que eu vou fazer? Esse secador é que vai ser para mim, que vai ser seco junto, café e tal, esse secador é que vai ser meu lote final de café. Então, eu posso agrupar eles aqui. Por exemplo, vou adicionar um grupo de carga. Nome do grupo. Aí eu vou pegar, no nosso caso, a gente usa uma sequência numérica. Vocês vão lá, 20, CD, 80, teste, por exemplo. E aí a gente vai selecionar as cargas que vão compor esse grupo. Por exemplo, acho que era 81, né, que eu tinha colocado lá, ó. Final 81. Essas 3 que chegaram. Vamos dizer que eu estou no final da colheita e não vou conseguir fazer um lote só de boia e um lote só de verde, como eu queria. Então eu vou juntar os dois naturais aqui. Não, esse não. Porque é 81. Vou juntar esse, a parte 2. Olha, não está aceitando aqui por quê, será? Será que eu acho que não está com a mesma etiqueta? Eu acho que ele não vai aceitar. Vou botar outro número qualquer. FV. Estranho, porque você colocou o código e apareceu as 3. Pois é, eu não entendi. Vou colocar exatamente o mesmo. Talvez é porque ela já está vinculada e não tem nenhuma sem estar vinculada com o lote ali, entendeu? Talvez devesse criar outra carga. Vamos lá.
se é um lote que já faz parte do grupo de carga, não vai ser possível. Ele não vai aceitar, já estão vinculados com outros, né? Faz sentido. Adicionar uma outra carga aqui para a gente fazer o teste. Aí eu vou colocar menos informação aqui. Timor. 119. 2.000 quilos. Algum valor obrigatório aqui que eu deixei em branco. Qual que será que está em branco aqui que está dando erro? É porque eu não tinha terminado de preencher aqui. Beleza, aqui eu vou colocar a mesma divisão que eu fiz hoje, vamos botar um pouquinho diferente. 70, 20, 10. E agora lá no grupo de carga. Ver se ele já criou aquele primeiro. Vamos lá. Adicionar grupo de carga. Teste. Adicionar carga. Ó, só está mostrando as duas que ainda não estão vinculadas, ó, 82 e 80. O sistema não deixa a gente errar, na verdade. Cereja. Ah, eu esqueci de preencher o projeto, o processo das outras ali, vocês viram? Aí ele só deixou juntar os que eram cereja. Criar grupo. Já deu um nome aqui, né? Teste Cropster. Tá aqui, ó. Esse aqui ficou o meu grupo, tá vendo? Aqui estão as cargas que estão vinculadas com esse grupo. O peso total recebido. E aí, esse grupo aqui, deixa eu tirar aqui. Aí. Esse grupo aqui, depois a gente vai poder, assim que eu tiver os pesos reais dele aqui, dos lotes, a gente transforma num lote, efetivamente. Isso aqui, ó, esse botão aqui, ó, estado da carga, porque eles estão aqui ainda como as cargas não estão beneficiadas. Então, não consigo fazer um lote de café que não está seco e pilado, vamos dizer assim. Aí eu tenho que vir lá na carga. Vamos dizer que agora eu terminei de secar esses lotes. Paciência que a internet está devagarinho. Ó, aqui lembra quando eu falei que a gente adicionando os pesos aqui, ele entende que esse lote foi beneficiado, ele foi seco, né? Está armazenado já, então eu posso combinar ele. Então aqui eu vou colocar, ó, 130. Aqui 50. Aqui 280. Aí agora eu vou lá no grupo de carga. Cereja, bica corrida. Ô, Lucas, só para a gente não demorar muito, Tá. vamos passar para a parte de qualidade. Tá. Bom, aqui aí a gente agrupa ali e a gente converte depois em lote, tá, gente? Os lotes, aqui a gente tem a parte de amostra, ó, de qualidade. A amostra tanto pode ser criada avulsa, quanto ela pode ser criada a partir de um lote que já está no estoque. Esse aqui é a folha dos lotes que estão no nosso estoque. Deixa eu só abrir para mostrar.
para vocês a codificação. E aí você pode ter toda a informação dos dados da análise física, depois da análise Isso. sensorial. Então, aqui, ó, tá vendo? Aqui são os nomes dos nossos lotes. Então, tem os lotes naturais, 02, depois a gente já peneirou esses lotes, por isso está separado aqui, peneira 15, peneira 13, 14. Então, aqui está todo o inventário de estoque, e aqui os pesos dos lotes, né? Total. As amostras tanto podem ser tiradas aqui, quanto pode ser tirado previamente. Vamos dizer que eu não, né, ainda não fiz esse lote final, estou lá com um grupo de carga, eu já posso gerar uma amostra, né? Vou identificar ela de acordo e tal, para poder fazer. Essas amostras aqui, por exemplo, deixa eu pegar uma. Aqui, 20 CD 50, 20 CD 49, 20 CD 47. Qualquer uma aqui. Ó, aqui ele está mostrando os dados gerais da amostra, né? Isso aqui já passou por uma avaliação, o café bebeu a primeira avaliação lá, 80,25, já tem até um comentário aqui, ó, deu nota de borracha, né, e tal, isso tem que ser avaliado esse café, eu não vou mesclar esse café com um café que deu uma nota de 83 pontos, por exemplo, né? Mesmo que é uma prévia isso aqui. Aqui mostra já uma prévia da parte de qualidade sensorial que foi feita. Então, por exemplo, se eu quiser ver detalhadamente essa seção aqui, aí eu vou clicar aqui, ó, ele está falando qual que é a avaliação sensorial que ele passou, essa daqui. E aqui ele me dá a ficha, né, completa do lote de avaliação. No caso, esse aqui só eu que provei. Se tivessem outros provadores, também estaria exibindo aqui junto. Isso aqui já é a conjugação, então, do Cropster Origins com o Cropster Cup, que é a parte de avaliação sensorial que está disponível, inclusive, também em celular e tablet, né, para você fazer a prova. Depois, no final, nós vamos fazer o curso do Silvio Leite de calibração. E aí eu fui tentar usar a prancheta para poder fazer, não consigo mais fazer com prancheta. Fica Impossível. tão fácil fazer no Nossa, celular. nossa, aí você segura com uma mão só, até o manuseio das coisas, né? Porque o celular você segura com uma mão, aí já segura ali o copo junto e tal. Aí prancheta, pega a caneta cai, nossa, um caos. Enfim, é isso aqui. E aí aqui você terminou, já está somado, já está na nuvem, se você quiser tirar relatório da sessão, já está tudo pronto. Aqui mostra um gráfico que se tivesse também outro provador nessa seção aqui, ele mostraria o gráfico comparativo, né, dos vários critérios aqui, de todos eles. E se você quisesse adicionar posteriormente uma outra degustação também, enfim. Aí você pode exportar, né, com um relatório em Excel, ou se você quiser fazer um resumo. Às vezes acontece, por exemplo, o produtor traz uma amostra para eu avaliar. Avaliei meu café, o que deu e tal, tal, tal. Aí depois, essa safra eu fiz várias vezes. Aí depois tira aqui um relatório detalhado, você manda para o cara já toda a informação, sabe, faz um trabalho bem profissional, bem transparente, porque se fosse uma folha de papel, eu ia tirar uma foto daquele rabisco para mandar para o cara, também não ia entender nada. Então, não é a mesma coisa. É isso que eu estou falando, é coisa que te poupa tempo, né? Porque já está ali, já está pronto, o sistema te entrega prontinho. Inclusive, se você quiser fazer comparação de vários, né? De vários também. Voltando aqui ainda nas amostras, tem a parte da avaliação física. Deixa eu pegar um aqui. E você pode mandar também relatório com vários avaliadores, né, para o cliente. Sim, então, sim. não é uma nota só sua, é uma nota de várias pessoas que chegou naquela análise sensorial do café. Deixa eu pegar um outro CD aqui mais de baixo aqui, ó. Um CD 46. Esse aqui já é um café que bebeu melhor, tá vendo? 82 e tal, nota de curau. Aí, se você quer ver a avaliação física dele. Vou mostrar mais. Ó, aqui, isso aqui, então, é a avaliação sensorial, né, gente? É a degustação de mesa, né? Prova de cup. Né? Te dá todos os critérios separados. Isso aqui é uma visão geral. Se quiser entrar detalhado, a gente clica aqui em cima especificamente do cup da amostra para poder saber. Aqui são as avaliações físicas que ele passou. Aqui foi uma primeira, possivelmente para conferir alguma coisa e tal, ou então só um erro de digitação. Acho que foi o Daniel, talvez aqui tinha feito um e acabou fazendo e duplicou.
Mas essa daqui é a avaliação física mesmo dos defeitos dessa amostra. Aqui tem a contagem, ó, dos defeitos de categoria 1. Aqui no caso seria preto se tivesse, um ardido. Isso aqui é o coquinho, né, que a gente fala, o café que passou sem descascar, passou com casca. Lembrando que esse café ainda não foi beneficiado, né, então é normal ter esse tipo de coisa. Então eu tinha 9 aqui ainda. E aqui os defeitos de segunda categoria, que são os defeitos mais leves. Ele já te dá a conversão aqui, tá vendo, para a tabela. Nesse caso, os defeitos de categoria 1, cada grão é um defeito, né? Nesse caso aqui varia um pouquinho, tem alguns que são 3:1, por exemplo, que é o caso aqui, ó, parcialmente ardido. Seriam 3:1. A gente acabou não usando, mas no final, depois, a gente já pediu para criar a folha de acordo com a classificação COB, né? A gente usou em algumas poucas amostras, porque acaba que durante a safra eu peguei o que estava pronto aqui, padrão no programa. Depois, conversando com o Dom, lá da Cropster também, aí ele disse, não, a gente pode incluir uma né, de acordo com a classificação brasileira. Já fez uma, inclusive, de acordo para a nossa fazenda, porque a gente colocou alguns campos a mais, por exemplo, broca, que a gente, além de controlar a quantidade de grãos, a gente controla o peso dos grãos brocados também. Então, ou seja, essa folha, assim como a folha de prova, ela é personalizável. Hoje, mais cedo, o Luiz aqui da Rose estava falando lá, né, que vocês também personalizaram uma folha de prova para eles, né? Enfim, a gente optou por usar o padrão do CQI, que é aquele Define Robusta, né, o formulário de avaliação do CQI. Mas se a fazenda tiver uma avaliação própria também, assim como muitas torrefações têm, né, também pode ser personalizado, e da mesma forma a classificação física de defeitos. Então aqui ele te mostra uma contagem geral. Todas essas informações a gente não inseriu em todas as amostras ainda, mas todas elas podem ser adicionadas, por exemplo, umidade, né? Você teria que colocar aqui, essa aqui não está colocada ainda. Desculpa. Isso. A densidade, enfim, temperatura ambiente é uma coisa que a gente não usa, uniformidade de cor também a gente não usou nessa safra para avaliar, mas enfim, tem vários outros parâmetros que você pode usar aqui no agrupamento. E aqui te dá um gráfico, por exemplo, das peneiras, no nosso caso 16 aqui é 16 acima, né? A gente não classifica mais as outras, né? Mas batendo o olho no geral aqui você já tem uma visão de qual que é a peneira predominante do café, qual que é o rendimento que vai ter. Se ele tivesse, esse lote tivesse sido controlado também em pergaminho, né, você teria outras questões para colocar, uniformidade de torra, né, enfim, tem muito parâmetro para usar e nem todos eles a gente usou ainda esse ano, né, tem muita informação. Mas aqui tem um resumo do físico, ó. Lá na frente, aquela folha de overview aqui, vou mostrar para vocês, que mostra das amostras, já te dá também uma visão geral, já tem como você ter uma prévia, por exemplo, das peneiras. Ó. Isso aqui é o tamanho de peneira. Então aqui, ó, a peneira predominante aqui, dá para ver nesse grão que é 16 acima. Aqui já é um gráfico, não é só ilustração, não. É um gráfico, é pequeno, mas já dá para você ter uma ideia. E aqui, esse 16, esse aqui é bem predominante 16. Às vezes vai ter um que a distribuição é mais desigual, tá vendo? Esse aqui é muito 16. Enfim, aí tem várias informações aqui. A mesma coisa também, ele já te dá uma contagem de defeitos. Isso aqui seria o defeito de primeira categoria e depois o defeito de segunda categoria, né, de cada um desses lotes aqui. Então, de uma forma geral, na hora que você quer fazer o agrupamento, se você quiser filtrar, se você quiser fazer uma pré-seleção, essa folha também já te dá uma boa ideia. Outra coisa que é legal, aqui nós estamos falando das amostras, mas eu já tenho como inserir um peso estimado do lote. Né? Isso aqui não é amostra, não é uma informação real do lote, né? Porque no momento prévio, às vezes eu tiro essa amostra, eu nem pesei ainda o lote. Então eu posso colocar aqui com base na estimativa de peso que ele vai ter e também é útil para você fazer alguma combinação, né, dessas informações. Aqui já aparece todos os descritores também, tá vendo? Dos lotes quando teve alguma coisa de diferente e tal, que pode te ajudar, né, nessa prévia. E as notas sensoriais. Se eu quiser ver o detalhamento direto da nota, por exemplo, dessa amostra aqui,
colocar, clica direto lá, já te exibe, já abre direto a página da degustação, em vez de abrir aquela outra, né? É um atalho. Se tivesse que editar alguma coisa que também eu excluía, que às vezes tem mais de um, eu tava provando, por exemplo, às vezes lá e aparece um convidado. Aí você, não, beleza, prova comigo aqui, nossas notas, mas às vezes a prova do cara não é tão confiável, né? O cara quer te agradar, dá 10 em tudo, né, e tal. Aí depois você pode tirar ela da avaliação oficial também. Ou às vezes, também quando você está treinando a equipe, né? A gente sabe que tem isso e na formação às vezes precisa de dar uma calibrada e tal. Então, às vezes você exclui também ali, não, vamos provar de novo esse café que não foi legal a sua prova, não. Vamos de novo. Acontece, né? Todo mundo tem os dias bons e os dias ruins. Então, na parte de amostra é isso. Tá tudo. Acho que o que é legal de ver é que tá tudo ligado. Vamos dizer que depois eu tenha um lote pronto aqui, eu queira tirar a amostra a partir desse lote, gerar uma amostra a partir desse lote. Então, por exemplo, eu posso selecionar o lote aqui, vamos pegar esse aqui. Aproveitando que eu cliquei nesse lote só para mostrar. Esse lote, ó, ele já eu sei que é uma liga porque a gente trabalha com essa codificação. Ele é uma liga de cafés naturais, é a liga número 7, peneira 15 acima. Aqui aparece na rede de suprimento dele todos os talhões que entraram nessa liga. Por quê? Eu fui juntando vários lotes. É um lote de 7.500 quilos. Isso vai dar aqui umas 130 sacas, mais ou menos. Então, assim, não é um café que a gente, né, que colheu todo de uma vez só. Então, mas aqui aparece a rastreabilidade dele todinha, tá vendo? Nesse caso aqui, depois que foi ligado, ainda não fez prova, né? Esse lote aqui. Por isso que ainda está sem nota aqui. Mas a gente tem o registro dos lotes que compuseram essa liga, e todos eles também tinham a prova. É claro que agora esse número já não tem mais sentido, porque é uma prova de um lote que foi desmembrado, então não existe mais. Então agora a gente vai provar ele novamente, depois que tiver maquinado, que por enquanto está só peneirado, para poder classificar novamente, inserir as informações novamente dele aqui. Mas só para mostrar para vocês como que aparece aqui as identificações dos talhões onde ele foi colhido. Se a gente tivesse alimentado lá também o colhedor, por exemplo, aqui ia aparecer todas as pessoas que colheram esse lote, que trabalharam na colheita desse lote. É por isso que eu estou dizendo assim, o potencial que isso tem como rastreabilidade é uma coisa que a gente ainda é difícil até da gente vislumbrar, sabe? Eu sei que a gente tem muito para aproveitar desse sistema e eu estou falando da cadeia inteira, não estou falando nem só do produtor, nem só do torrefador, nem só da cafeteria ou mesmo do consumidor final. Eu acho que tem bastante coisa para ser aproveitada do sistema. Aqui tem uma parte de torras e perfis que eu não vou me ater muito porque eu não sou especialista, né? Mas basicamente é a parte que fala do Roaster Intelligence, que é o programa de torra. Então aqui a gente define, por exemplo, nas torras, vou colocar os perfis aqui para vocês verem os perfis que eu criei. Eu tenho lá um torrador de amostra de 2 bocas, simplesinho, da Paline, daquele comercial mesmo. A gente tem um torrador Átila de 5 quilos também, bacana na torrefação. Mas para torrar a amostra a gente usa, né, no dia a dia, a gente usa esse Paline lá, que é uma máquina bem limitada. Então aqui a gente definiu um perfil para a boca 1, amostra de CD, Paline boca 1, viu ali? Então, ó, isso aqui seria a curva pretendida para essas amostras, né? Então, quando a gente vai torrar lá na boca 1, a gente usa esse perfil. E a gente tem um outro que é a boca 2. Que a boca, quem tem esse torrador sabe que uma nunca é igual à outra. Então, é importante também ter 2 perfis diferentes. Um perfil para amostra de fermentados, um perfil para amostra de natural, boca 1, boca 2, CD da safra 2020. Enfim, tem vários perfis. Esses daqui já são lá esses daqui já são para a máquina da torrefação, de 5 quilos, né? E aí, com base nos perfis, você vai fazer as torras, efetivamente, né? Então, e depois você vai gravar as várias curvas de torra, das amostras. Isso aqui é uma amostra
13, 14, desculpa, que eu ali é lá da torrefação. Vou pegar uma página anterior aqui. Ó, EP, CD10, Palini Boca 2. Vamos ver como é que tá essa torre aqui. Tá vendo, ó? Isso aqui é a torre dessa amostra, né? Perfil de curva. Então é legal guardar também, porque depois, às vezes, no cupping aparece um defeito lá, ah, não, esse café tá amargo, esse café tá duro, enfim. Muita coisa pode ser relacionada à torra, né? A gente tem um torrador de amostra que é bem simples, como eu falei, é bastante limitado. Então a gente usa para fazer uma pré-seleção com ele, depois quando quer refinar e fazer perfil e tal, a gente faz no Attila, que tem mais controle. Mas uma coisa legal de falar aqui, que eu tenho que falar, porque é verdade, eu comentei depois com o Dom sobre isso também, não sei se eu tive a oportunidade de falar com o James, mas assim, a gente comprou esse torrador, né, porque é o que a gente pode comprar no momento, torrador simples, e sabe que ele é limitado. Aí eu estava perguntando aos amigos o que eu poderia fazer para melhorar o torrador, porque é difícil controlar e, né, enfim, o fluxo de ar é meio bagunçado, a válvula de gás não te dá muita precisão. E conversando com o Einstein, ele falou assim, a primeira coisa que você tem que fazer é colocar o Cropster. Já que você tem o programa, coloca uma sonda e tal, e nós compramos o Thermopar, né, pegamos lá o Pidgeot e colocamos para rodar com o Cropster, justamente para ter as curvas. E nisso, a Cropster me lança esse negócio da predição, do sistema de predição de curva, que eu não sei se todo mundo aí já conhece, mas, enfim, vai ter oportunidade de conhecer durante a SIC, né, se não viu ainda nada, que é uma baita ferramenta. É uma baita ferramenta, porque até um torrador mais limitado, como é o caso desse nosso, te permite um ajuste muito fino, né? Então, assim, é muito sensível aquela válvulazinha de agulha, né? O fluxo de gás é muito alto, o tambor é furado, enfim, as coisas variam muito rápido. Só que quando você está vendo em tempo real uma previsão do que vai acontecer, baseado em todo o seu histórico de torras, o seu banco de dados, fica muito fácil ver o tamanho do ajuste que você tem que fazer. Então, assim, com um investimento relativamente pequeno, né, que foi o Pidgeot que a gente colocou, né, as sondas que colocou no torrador, ele não é que mudou, vamos dizer assim, não virou um Probat, não. Mas, assim, é possível eu torrar com consistência e ajustar os meus perfis de torra, mesmo com uma máquina limitada. Então, eu falo de coração mesmo, assim, esse investimento que a gente fez no Pidgeot, somado com a conta que a gente tem no Cropster, valeu, já pagou o torrador, sabe? Porque a gente deixou de investir lá, sei lá, 10, 15 mil reais a mais num torrador bacana por causa disso. Então, assim, mais uma vez, é o ecossistema, né, do Cropster. Eu não pedi esse negócio da curva, né, da predição. Isso simplesmente está no Cropster. Isso simplesmente veio na atualização que ficou disponível e resolveu minha vida lá, sabe? Então, eu acho que essa sinergia é muito legal, sabe? Porque às vezes já estão trabalhando uma melhoria que a gente nem sabe. Por exemplo, a gente tem conversado muito sobre o Origins e tem um monte de outras melhorias que estão já em curso, né? Porque é um produto novo, tal. E à medida que as pessoas forem usando, vai ter sempre muita sugestão, vai ter sempre coisas que dá para fazer e coisas que são muito particulares de cada fazenda. Então tem que ser uma personalização mesmo. Mas eu acho que de uma forma geral, é um produto que está assim, que está muito de encontro com o que o mercado precisa e está oferecendo soluções que a gente nem esperava até, por exemplo, essa, né? E aqui na parte de qualidade, você pode ver tudo aquilo que você fez das sessões, por exemplo, do sensorial. Isso aqui também já é bem do Cropster Cup, que é um outro produto já também mais antigo, que está vinculado ao Origins, né? Que são as mesas, por exemplo, de degustação, né? Então, a gente pode ver por sessões, deixa eu colocar aqui de novo, sessões de degustação, ali são já as notas de cada lote, né? Mas se eu quiser ver as sessões, ó, aqui eu estou vendo as amostras que foram provadas nessa sessão, o formulário que foi usado, que a gente usa mais o Robusta Fine Coffee aqui, que é do CQI,
a data, enfim, o que foi, se eu dei um nome específico para essa sessão, né? Enfim, vou pegar uma dessas daqui que está encerrada para abrir para vocês verem aqui. Ó, isso aqui são cafés, tem até um natural no meio que foi provado aqui, possivelmente para conferir alguma coisa. Os outros são cereja descascada, que é uma visão geral, né, dos cafés da mesa, alguns descritores, enfim, pontuação. Aqui é a pontuação média dos lotes também. Dá para você comparar por avaliadores aqui, se tivesse mais de um nessa sessão, acho que não tinha. Propagação, desvio, enfim. E aqui é também um resumo, né, um quadro visual aqui com o resumo das notas, que é bastante legal para fazer comparação dos cafés da mesa. Então aqui também não vou me deter muito, porque já é um produto que está super sedimentado já no mercado também, mas eu como coloquei ali você tem tanto para ver por sessões, que é o caso aqui, como para ver individualmente. Se eu quiser ver essa daqui, ó, 20CD46, esse lote especificamente, aí vai me mostrar só esse lote. Esse lote nessa sessão, né? Porque ele pode ter sido provado em mais de uma sessão. Inclusive, quando ele foi, aparece, do jeito que está aparecendo aqui, teve duas entradas de análise física. Se ele tivesse sido provado em mais de uma sessão, também aparece. Deixa eu pegar um aqui que tem. E ele tem também uma interface muito fácil de usar, né? Sim, é tudo muito, muito intuitivo, né? Ó, até mostrar a pontuação média. Tem, assim, muita coisa para você brincar com os dados, né? E dizem que estatística é a arte de torturar os dados até eles falarem o que você quer ouvir, né? Então, assim, quanto mais facilidade você tem de manusear os dados, mais fácil vai ficar de você enxergar as decisões que você tem que tomar. Por isso que eu acho que é importante, assim, ter o banco de dados, né? Não só gerar os dados, mas ter o banco de uma forma organizada para que você consiga realmente depois usar esses dados e transformar os dados em informação. Aí você vai tomar realmente decisão com esses dados, né? Deixa eu ver se por aqui fica mais fácil de ver. Eu vou tomar a oportunidade de falar aqui. Tivemos algumas perguntas e comentários aqui no chat. Larissa Carvalho falou muito bacana. Acho que um dos principais pontos é a possibilidade de personalizar seguindo as diretrizes da propriedade e as preferências do produtor. Isso é sensacional. Uma pergunta, time. Como o Lucas avalia esse nível de organização em relação ao mercado? Então está perguntando a você, Lucas, como você avalia esse nível de organização em relação ao mercado? Então, essa transparência agrega na hora da comercialização? É isso que eu estou dizendo. Eu acho que hoje já agrega muito, mas tem um potencial para agregar muito maior ainda, sabe? Que a gente é até difícil de fazer essa estimativa hoje, porque você imagina, naquilo que eu falei lá no começo, não sei se ela estava, mas você imagina chegar ao ponto do produto, do consumidor final lá tomando um expresso lá na cafeteria lá na Europa, ler um QR Code no cardápio lá e achar uma coisa que está na moda agora, o PicPay ou o PayPal daquele produtor, e falar assim, vou mandar aqui um euro a mais para esse produtor, que o trabalho dele ficou muito legal. Gostei, esse expresso, tá bacana, não sei o quê. Já paguei o da cafeteria aqui, agora eu quero dar um prêmio eu quero dar diretamente um prêmio para o produtor. Porque eu estou falando como produtor porque existe esse cliente. Tem um cliente nosso na Alemanha que é um microtorrefador, não tem condição logística da gente mandar tipo 2, 3 sacas para a Alemanha, é muito difícil isso, né? É muito custoso, é muito caro. Então, ele comprou a gente conversou muito, né? E ele comprou de um distribuidor que está importando nosso café lá e que distribui. Mas ele não ficou satisfeito. Falou assim, não, o seu café, eu acho que ele está te pagando muito barato, eu quero te dar um prêmio a mais por esse café. Então, assim, existe esse cliente. E aí esse cara quer, não, uma hora a gente vai dar um jeito aqui de eu te mandar esse dinheiro diretamente e tal. Ele quer fazer isso, né? Então, assim, a partir do momento que o mercado tiver ferramentas para isso,
A gente vai conseguir fazer isso. Então, assim, esse tipo de informação, de contato direto, nesse QR Code podia ter o telefone do produtor, né? Podia ter, sei lá, o WhatsApp ou qualquer coisa, um e-mail. É colocar no saco do café. Exatamente, porque aí o consumidor final ele pode se sentir lá conversando com quem produziu o café, de fato. Né? Isso, em todos os aspectos possíveis e imagináveis, isso é valorização da cadeia. Né? Mesmo que não seja para mandar €1, igual eu falei, que seja para mandar um muito obrigado, que seja para mandar uma foto, olha, eu tirei uma foto aqui da minha família tomando o seu café, nós gostamos muito, tivemos um bom domingo aqui, um bom café da manhã, por causa do café que você fez aí. Poxa, isso é muito legal, isso é motivação, isso é para isso que a gente trabalha, sabe? Não só para ganhar o euro, né? Mas se tiver o euro também não vai fazer mal para ninguém, eu acredito. Né? Mas assim, eu vejo sim como uma grande oportunidade de agregação de valor para a cadeia, sabe? E aqui também, obrigado, Lucas. A Linda Faria falou, quando você falou do tema da parte de coletor, que está, como está feito em português, a tradução, ela falou em sul de Minas que eles usam safrista ou apanhador. Apanhador, Acho que tem... Aqui, ela deixou fora o A, está em cotações, que é apanhador. Pois é, a gente teve essa conversa com algumas coisas, né, conversando sobre tradução. É muito difícil padronizar o Brasil inteiro, sabe? As próprias expressões, por exemplo, café verde, na nossa região é uma coisa que a gente não usa. Só por um motivo, o café conilon não é verde. O café arábica, quando está cru, é esverdeado. O café conilon não ele é amarronzado, amarelado, né? Varia naqueles tons ali. Então, assim, para a gente não significa muito escrever café verde. Para mim é até um defeito no café verde. Café então, assim, cru. É muito difícil. Café cru. Então, assim, é muito difícil padronizar o Brasil porque é um continente, né? Mas, enfim, algumas coisas dá para... Depois tem que avaliar, a café cru até pode ser uma opção, avaliar, e depois temos que generalizar em algum ponto. Não tem jeito, né? A gente vai ter que encontrar algumas coisas aí que, por exemplo, apanhador, mesmo que não seja muito comum aqui na minha região, é uma coisa que dá para entender, né? Sabe? As pessoas vão aceitar numa boa também. Mais alguma pergunta aí? Não, pois o Rafael Mendes só despediu, teve que ir, disse obrigado e está gostando. Ele deixou muito interessante e deu os parabéns a você e a Lívia. Legal. Enfim, isso aqui eu queria ver se eu tenho um lote aqui que tenha mais de uma análise, só para mostrar, mais de uma degustação. Deixa eu ver. Colocando aqui, 49. Não é aqui, desculpa. É aqui, é o nome do lote. Esse aqui eu sei que foi provado mais de uma vez. Esse lote aqui, 86,25. E ele teve outras provas. Onde é que aparece aqui? Quando eu coloco aqui, aí aparece as outras. Tem um lugar aqui que aparece as outras provas dele. Você pode ir à qualidade sensorial e aí vai sair todos os cafés. Sim. Mas tem um lugar dentro do lote, eu acho que é quando eu estou lá na amostra, para ver se quando aquela amostra foi provada mais de uma vez, ele guarda todos os resultados ali. Guarda os dois, mostra. Me desculpem que eu agora não vou localizar. Não importa, não precisa entrar em mais detalhes. E acho que vamos seguir, e acho que vamos ter que já chegar no final, encerrar. Estão quebrando a internet aqui, né? Não, também não. Obrigado os que ficaram aqui a conversa inteira. Obrigado, Lucas e Lívia. Não sei se você quer dar uma despedida, Lívia. Eu queria só falar, antes da gente despedir, que também, junto com o Crops Origin, você pode adquirir também o Ambient Sensor, que é esse termômetro aqui, que ele vai fazer as medições para você de temperatura ambiente, a pressão atmosférica e a umidade. Você pode colocar ele no seu processamento seco, né, no benefício seco,
e pode pôr ele também no seu estoque. Aí você monitora a qualidade ambiental que o café está sendo tratado e está sendo estocado também, o que é muito importante para quem torra. E assim, eu sei que muitas fazendas hoje elas pagam uma pessoa para fazer isso, e aí esse aparelho ele é muito mais em conta, né? Se você for Sim. pensar. Então, e ele é mais E confiável, né? Porque está medindo e registrando o tempo todo, né? Então, isso serve até de alerta, vamos dizer assim. Você está vendo que a condição ambiental está mudando, você tem que, olha, você não pode deixar esse café ali que está armazenado numa região muito úmida, vai perder qualidade, né? Então, é alerta e tomada de decisão, né? E assim, ele alimenta e ele manda essas informações diárias, dados diários para sua conta, e aí ele faz um gráfico, e aí você também pode ter uma predição do que pode acontecer ambientalmente no futuro, onde que seu café está sendo processado ou guardado, né? E do ponto de vista de monitoramento de processo, né? Depois você pode passar para o seu cliente também, quando você dá o café, você vai passar a curva de secagem desse café aqui, a variação, a oscilação de temperatura no período que ele estava secando no terreiro, por exemplo, foi essa daqui. Então, da mesma forma, assim, é uma informação muito mais confiável do que falar, não, eu fiz secagem lenta. Secagem lenta como? Assim, não, aqui, ó, tem um gráfico de secagem dele, tá vendo aqui, ó, durante 12 dias, 15 dias aqui, a temperatura ficou nessa faixa aqui de 20 a 25 graus, 30. Ó, o máximo que deu aqui foi 32, tá vendo? Então, sabe, esse tipo de transparência com o cliente é que eu acho que não tem preço. Isso aí a gente ainda não tem condição de avaliar o quanto que isso vai valer para a cadeia. Sim, a gente pode ter dados de garantia de que o café está sendo produzido sustentável, que o produtor está ganhando, assim, bem, né? Como se diz, fair, né? O que ele está produzindo, e só vai agregar mais valor e vai com que pessoas produzam, vai fazer com que produtores cada vez mais procurem produzir cafés de maior qualidade, né? Porque vai ter o valor agregado ali, né? Eu quero agradecer mais uma vez, Lucas. Eu sei que você está super ocupado agora com a Semana Internacional do Café. Você também tem o seu stand virtual na SIC, que eu visitei, está muito bacana. Muito obrigado mesmo. Obrigado a todo mundo que comentou, a Aline, que falou que as diferenças na região no Brasil são continentais. Ela falou que incrível a apresentação. Parabéns, Lucas e Lívia. Obrigado, gente, por ter assistido. A Tati, parabéns, Lucas. Excelente apresentação. Muito obrigado pela iniciativa e disponibilidade de um conteúdo de tão alto nível. A Clara Minamihara me esclareceu muito. O Bento Venturim deve ser seu irmão, seu pai, Meu né? pai. Muito bom esse rapaz. Tá prestigiando, né? A Clara já vai adquirir o Cropster. Aline, não peguei os primeiros 40 minutos, o vídeo vai ficar disponível, Aline, a gente vai passar ele para o YouTube, ele vai ficar disponível no nosso canal, vai ficar disponível no nosso espaço na SIC até o dia 30. E a Clara está muito animada, muito obrigada, Clara. E muito obrigado, Lucas. Amanhã, gente, eu quero fazer o convite para vocês que ainda estão com a gente no final. Vai ter o professor Leandro Paiva, a gente vai falar dos bastidores do COI e a gente vai entrar muito mais a fundo na parte de torra, na parte de predição de curva de torra, e está muito, muito interessante, está muito legal, vocês não podem perder. Obrigado, Lívia. Obrigado, Lucas. Também queria agradecer, só agradecer aí mais uma vez a oportunidade, né, de falar um pouquinho, pedir desculpas se às vezes realmente na correria, na hora de mostrar, às vezes lá a gente se confunde, mas é por isso, é porque é o trabalho que a gente está fazendo no dia a dia, né? Isso aqui não é uma apresentação, não foi uma coisa, a gente não tem muito ensaio, né? É normal com software. Exatamente. Então, assim, principalmente com um volume de dados desse, né, realmente. Mas o importante é você ter o banco de dados, você ter a ideia de que isso vai te ajudar nas tomadas de decisão. Acho que isso aí é fundamental. E gostaria de convidar, né, quem quiser conhecer um pouquinho mais, visitar também nosso stand lá, para poder ver um pouquinho mais da fazenda. Como eu disse lá no vídeo, a gente mostra um pouquinho dos processos e tal, essa parte do controle de qualidade. E dizer que, assim, da nossa parte, eu acho que realmente o Cropster Origins ele veio para revolucionar o mercado, a cadeia do café especial, agregando muito valor em todas as partes da cadeia. Muito Obrigado, bom. Lucas. E conserva a voz, você vai ter que falar muito estes dias.